Bem-vindos ao esboço da Escola Sabatina. Estamos muito felizes de compartilhar com vocês alguns comentários sobre a lição da Escola Sabatina, seguindo os passos do ciclo do aprendizado. Está conosco mais uma vez o pastor Rafael Rossi, que vai compartilhar alguns comentários desta última lição da Escola Sabatina do trimestre. E aí, vocês acharam boa a lição? Quantos sentiram gozo e alegria, foram confortados, fortalecidos pela lição da Escola Sabatina? Não precisam levantar a mão, mas nós sabemos de seu coração feliz por estas lições da Escola Sabatina. A próxima lição da Escola Sabatina, nós falaremos sobre o santuário, um fascinante tema. Prepare seu coração. Pastor Rafael Rossi, bem-vindo ao último esboço. Foi longa a jornada, valeu a pena. Muito obrigado por sua presença. Obrigado, pastor Joaquim. Vamos fazer uma oração e em seguida vamos a dar sequência a nosso esboço, por favor. Senhor Deus querido, assim como o reavivamento foi prometido, nós queremos hoje, como filhos teus, ao fechar os nossos olhos e abrir o nosso coração, pedir que o reavivamento e a reforma seja uma realidade em nossa vida. Amém. Queremos cumprir a missão que o Senhor já está cumprindo em nós. Portanto, nos use cada vez mais, ajudando-nos a entender o tema da lição da Escola Sabatina desta semana, para aplicarmos em nossa vida e que tudo isso faça diferença em nós, em quem somos, onde vivemos, para que muito em breve estejamos contigo nas nuvens dos céus, quando Jesus Cristo estiver voltando a este mundo. Amém. Portanto, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Faz alguns anos atrás, estava pastoreando uma igreja no interior de uma cidade e me tocou visitar um homem que estava sendo muito controlador de sua família. Ele não permitia que a família vá à igreja, mas ele deixou ir. Só que chegou um dia que ele disse: parar, ninguém mais vai para a igreja. E quando eles não iam mais para a igreja, a esposa não ia, as filhas não iam, inclusive as filhas casadas não iam para a igreja, por causa de que o pai deles dizia: não vão mais. Nesse momento a esposa ligou para mim e disse: pastor, por favor, venha visitar meu esposo, ore por ele, alguma coisa vai acontecer. Ele tinha uma loja e eu cheguei à loja cedo e ele olhando para mim disse: que é o que o senhor quer? E eu falei: eu vim apenas para orar por o senhor, eu não quero nenhuma oração. Ele me reconheceu e disse: você é o pastor da igreja, né? Você que tem malogrado, tem infectado o coração da minha família com essas mensagens da Bíblia, etc. Eu não gostaria mais que o senhor venha aqui e minha família nunca mais vai para a igreja. Eu fiquei assim, espantado com suas palavras. Então não sabia mais o que fazer. Ali eu tinha um violão e eu falei para ele era um boêmio, né? Então eu falei para ele: o senhor gostaria de escutar uma música? Eu tenho uma música para cantar. Ele: cante. E me permitiu cantar, não me permitiu falar, não me permitiu abrir a Bíblia, mas ele me permitiu cantar. E então eu comecei a cantar. Me lembro que cantei um canto que tinha que ver com o coração novo que Deus nos dá. Dá-me um novo coração que senta como o Senhor sente, que pense como o Senhor pensa. E quando eu ia cantando, o coração dele se ia quebrantando, pouco a pouco. E num momento mais não resistiu, ele parou, se foi até a porta da loja, fechou a porta e depois voltou e disse: pare de cantar, eu não resisto mais. O que posso eu fazer? Eu fiquei: fazer para quê? Porque eu vivi separado, rejeitando a Deus. E eu sei que estou mal, eu sei que eu estou fazendo mal à minha família, mas é o que posso fazer agora? Eu fiquei admirado por a reação violenta no início e agora ele abriu seu coração. E eu falei para ele: tem que se levantar e batizar-se. Ele me disse: quando? Este sábado, eu falei. Ele conhecia toda a doutrina, porque cresceu ao lado de uma família cristã. E está bom. Essa semana eu visitei quase em secreto. Minha esposa, que não saiba, falou: só o senhor sabe. E eu visitei ele para repassar algumas doutrinas mais. E finalmente o sábado ele foi batizado. Quando ele passou o tanque batismal, a esposa quase desmaia, porque ninguém acreditava. Ele deixou ir a esposa à igreja, mas eles não sabiam que ele seria batizar. Eles quase desmaiam. O que aconteceu com meu esposo? O que é o que está sucedendo com ele?
O Espírito Santo faz coisas extraordinárias no coração das pessoas. Esse será nosso tema desta semana. O foco da lição desta semana são as palavras de Jesus que foram cumpridas no Pentecostes e também no início da igreja cristã. Elas serão também cumpridas igualmente em sua igreja dos últimos dias por meio do derramamento do Espírito Santo, a chuva seródia e também o poder prometido para este tempo. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Nós vamos tocar dois assuntos fundamentais nesta parte da compreensão. Em primeiro lugar, seu poder e sua presença. E em segundo lugar, nós falaremos um pouquinho também sobre a autoridade e a missão. Vamos começar pela última parte, a autoridade e missão de Jesus. E em segundo lugar, falaremos também sobre seu poder e sua presença. Falando de autoridade, qual é o propósito do poder de Deus que ele prometeu para essa grande comissão, Mateus, e depois há uma promessa em Atos também? Exatamente, pastor Choque. Aqui Jesus diz assim, em Mateus capítulo 28, versos 18, 19 e 20. Jesus aproximando, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, Jesus recebe a autoridade e essa autoridade ele comunica agora aos seus seguidores para que preguem o Evangelho. Isso se confirma lá em Atos capítulo 1, 7, quando encontramos assim. Respondeu-lhe, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que nós percebemos aqui, pastor Choque? Que essa comunicação de autoridade que Jesus faz para os seres humanos é uma capacitação que os seres humanos recebem para compartilharem o Evangelho da Graça com as pessoas que não conhecem. E que reconheçam também que a autoridade de Jesus foi muito mais forte, mais poderosa que as grandes forças do mal, não é assim? Exatamente. A autoridade porque toda eles tinham medo, foi né? Que as forças do mal, os próprios exércitos romanos, eles olhavam as coisas humanas, também olhavam os endemoniados e diziam, isso tem mais força, não é que tem mais força. A autoridade de Deus e o poder de Deus tem muito mais força que isso. Que dá essa responsabilidade àqueles que vão pregar o Evangelho para que marchem adiante, independentemente de qualquer situação externa. Eles têm o poder e a autoridade de Deus ao lado deles. Eles têm a força do Senhor. Não há quem, não há como, não há onde que possa limitar o poder, a ação de Deus através daqueles que recebem a autoridade de Deus para comunicar o Evangelho para as pessoas que ainda não o conhecem. E aí está o propósito fundamental, é autoridade para, é a palavra-chave. Exatamente. Proclamar. Não é uma autoridade para exaltação pessoal, para egoísmo, para autoridade. Para fama. Mas sim para serviço, para servir. E essa é a lógica do reino de Deus. Jesus deixou bem claro que no seu reino o maior é o menor. Quem mais serve é o maior. Ou seja, a autoridade comunicada de Deus para os seus seguidores é uma autoridade para o serviço, para servir. Há dois símbolos que usa a lição desta semana, a palavra de Deus, que são símbolos que nos provam, nos mostram que Deus quer exercer seu poder. Esses simbolismos têm que ver com a chuva temporal e a chuva seródia. Joel capítulo 2, verso 28 e também Tiago 5, 7 e 8. A pergunta é como é que funciona isso da chuva temporal, a chuva seródia? A ideia da chuva é porque ela vem do céu e cai sobre nós. Ela se espalha, exatamente como a vinda e a atuação do Espírito Santo. Jesus, quando voltou para o céu, depois de ter cumprido sua missão aqui na terra, 33 anos e meio, viveu uma vida sem pecado, viveu e morreu para a salvação do ser humano,
ressuscitou, voltou ao Pai, ele disse, eu vou, mas o Espírito Santo vem. E o Espírito Santo vem exatamente como chuva. Agora, essas chuvas temporã e serôdia, na verdade, eram chuvas que estavam presentes no calendário judaico de Israel, porque era uma realidade da região, da localização onde eles viviam. Para a semeadura e para a colheita. A chuva temporã era uma chuva que caía de pouco em pouco. Não era uma chuva intensa, como a chuva serôdia. A chuva serôdia é a intensificação total, que é a que prepara para a colheita. É a água final, é a água em abundância. O que nós vemos na Bíblia, Pastor Choque, é que desde que Jesus subiu ao céu até os momentos finais da história desse mundo, nós recebemos o Espírito Santo como chuva temporã, não na plenitude de sua intensidade. E essa plenitude da intensidade, que é comparada à chuva serôdia, é a que vamos receber nos últimos dias da história desse mundo. Amém. E é o que Joel fala aqui, verso 28 do capítulo 2. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Naqueles dias aqui são os dias finais da história do mundo. O Espírito Santo virá com toda a intensidade. E, Pastor Choque, grandes coisas vão acontecer. Amém. Sabe que às vezes nós nos deparamos com algumas realidades. Como que a igreja pode pregar o evangelho a todo mundo? Barreira cultural, dificuldades da língua, idiomas, de percepção de mundo. Eu sei, humanamente falando, é impossível. Mas quando o Espírito Santo vier derramado na sua intensidade, assim como vimos demonstrações no dia de Pentecostes, quando os discípulos falaram línguas. Era um cristão para 1.400.000 pessoas. E hoje poderia ser quase parecido quando vemos, por exemplo, Tóquio, quando vemos essas grandes cidades que não têm presença adventista. Como vamos chegar a essas cidades? Tá todo bloques de ferro, de cementos. O que vai acontecer? Humanamente falando, não são as nossas estratégias. Não são os nossos dons pessoais ou habilidades, senão os dons espirituais, as habilidades que vêm do Senhor, o poder do Espírito Santo. Esse vai fazer com que o Evangelho seja pregado de maneira surpreendente, numa velocidade que nós nunca vimos. Porque Deus vai executar a obra com total intensidade nos últimos dias da história do mundo. É o que está predito na Bíblia. Como tudo aconteceu até aqui, isso nos dá certeza de que vai acontecer o que ainda falta. Deus vai agir, sem dúvida. Nós temos presença em 209 países e ainda faltam uns 23 países, pequenos ou grandes, mas ainda precisamos chegar a bairros, cidades. O Espírito Santo vai dar essa vitória. Só que há um assunto. Atos capítulo 2 diz que devemos estar todos juntos, unânimes, juntos, unidos. Então o Espírito Santo foi derramado, lendo a palavra de Deus, orando e em unidade. Sem dúvida, o Espírito Santo será derramado. E não é que nós temos que esperar a chuva já está caindo. Nós temos que entrar e ir ao encontro da chuva e molhar-nos, deixar que Deus nos use nesses tempos. Vamos a passar à terceira parte de nosso esposo, que é a aplicação. A lição desta semana também fala sobre o batismo de fogo. O que significa esse batismo de fogo ali? Como nós podemos aplicar essa lição para nossos dias? Pastor Choque, João Batista nos explica isso. No Evangelho de Mateus capítulo 3, verso 11, ele diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com fogo, na verdade, é a vinda prometida do Espírito Santo sobre a vida dos filhos e filhas do Senhor. É a capacitação especial que vem através do Espírito Santo em nossa vida, concedendo dons espirituais, trabalhando em nós o arrependimento, na conversão, na mudança de vida, no reavivamento e na reforma. E esse é nosso desafio hoje, mais que nunca. Vamos a passar agora à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Estamos finalizando mais uma lição. E sempre digo, as lições ficam ali, nós guardamos, às vezes jogamos,
Mas que fica dessa lição deste trimestre? Que ha causado? Qual é o produto? Sempre falo, qual é o produto de toda essa lição? Se não produziu nada, se não houve mudanças, se não exercemos nossa fé em práticas claras e definidas, tudo fica na teoria. A palavra se fez carne. Jesus, que era o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Não foi uma teoria ditada dos céus. Ele mesmo estava entre nós e ele viveu entre nós e sofreu o que nós sofrimos em carne própria. E agora, como nós vamos encarnar todas essas lições? Por que não se organizam em sua unidade para buscar intensamente o derramamento do Espírito Santo? Eu estou pensando, por exemplo, por que não organizar-se como grupo para ir e sair um sábado e todo grupo buscar em oração intensamente um reavivamento grupal, individual, um reavivamento em sua unidade, um reavivamento em sua igreja. Tudo começa com cada um de nós. O reavivamento não vai começar em grupo somente, vai começar quando todos nós, em nossa casa, em nossa intimidade, possamos definir, crescer, definir, ser reavivados, definir também ter uma reforma em nosso coração. Tudo começa com decisões. A lição toda está com decisões. Cada dia nós precisamos tomar decisões. Eu te convido a tomar uma decisão pessoal, a tomar a decisão séria de manter teu coração do lado de Deus, lendo a Bíblia, a lição da escola sabatina todos os dias, tendo uma missão no coração. Ele chega à tua classe, dá uma ideia, vamos juntar, vamos ir sair um dia, vamos sair uma noite, vamos ter uma casa, uma vigília para orar e suplicar a direção de Deus, a bênção de Deus, o Espírito Santo. Deus abençoe cada um de vocês, possamos crescer. Eu não te conheço, talvez nunca conheça você, mas um dia nós nos vamos conhecer nos céus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família, tua unidade de ação, tua igreja. E juntos possamos ser reavivados e passar por uma maravilhosa reforma que Deus quer que nós passemos. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Por favor, Senhor, não permitas que esta lição termine se nós não temos um encontro, um reavivamento, uma reforma em nossas vidas. Abençoe-nos, Senhor. Nos colocamos mais uma vez em tuas mãos de amor, para ler cada dia a Bíblia, ter uma missão e abrir nosso coração para ti. No nome de Jesus. Amém. Amém.